Muito boa noite a cada um de vocês. É sempre um grande prazer ver todos vocês por aqui. É um prazer enorme mesmo, porque vocês estão aqui despendendo o tempo de vocês, o nosso bem mais precioso. Estão aqui podendo ver, podendo estar em outros assuntos, vai vendo outros assuntos. Por exemplo, o Wildner deveria estar vendo o jogo do Santos, está dando Santos e Boca agora, né? Já está 1-0 para o Santos, está tranquilo, mas está aqui com a gente, já desligou a televisão, né? Está aqui com a gente assistindo a nossa live. Muito bacana, e por isso a gente agradece a cada um de vocês que estão aqui com a gente, dividindo esse momento com a gente aqui, para aumentar um pouquinho o conhecimento, né, e crescer um pouquinho na parte de conhecimento, hoje com ênfase na parte da manutenção, né, que a gente tem o nosso convidado mais do que especial, o Anilton Cardoso, amigão nosso aqui, parceiro já de várias lives junto com a gente. Estamos juntos aqui. Anilton, por gentileza, suas considerações iniciais, se apresenta para o pessoal aí. Obrigado, André. Obrigado, Yoshida, né, pela oportunidade, mais uma vez aqui junto com vocês, e agradecer efetivamente a oportunidade e um prazer também contar com a presença de todos. E a gente está aí, na verdade, para compartilhar o conhecimento, aí, um pouquinho de experiência que a gente tem na área. A gente já estou com 23 anos, aí agora dia 14 de maio eu vou fazer 23 anos na Toyota e passei por algumas áreas e estamos aí, né? Vamos ver se a gente fica mais uns 10 anos, se Deus quiser. Gratidão, Anilton. Obrigado. Gratidão, Anilton. Yoshida, por gentileza, se apresenta para o pessoal aí. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Yoshida, trabalhei 18 anos na Toyota, 6 na Denso, ou seja, 24 anos de grupo Toyota. E juntando a minha experiência já depois como empresário também e com o André, temos 45 anos de experiência vivida aplicando Lean, né? Então, contem com a nossa experiência, nosso conhecimento. E hoje, transmitir conhecimento é nossa vida, né? E hoje o tema é manutenção eficiente. Gratidão, Anilton, por estar aqui com a gente. E no começo da minha carreira, eu fui técnico em eletrônica, também fiz 2 anos de manutenção de campo, né? Então, eu sei que a vida de manutenção é dura, sofrida, às vezes fica sem almoço, sem jantar, né? Tem bastante sacrifício, mas também é super importante, então discorrer sobre isso, né? Então, gratidão a todos. É isso aí, é bastante trabalho, mas é bem gratificante. O Anilton até confessou aqui que o celular está tocando bastante aí, tem algumas chamadas, alguns probleminhas, mas está tudo certo, está tudo sob controle, vamos seguindo, né, Anilton? Exatamente, vamos lá. Maravilha. Então, para quem ainda não me conhece, sou André Borgomoni, né? Trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. E o Grespan, que estava ontem com a gente aqui. E nos últimos 3 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, né? Da inteligência emocional, constelação familiar, PNL. E aí, junto com o Yoshida, a gente está construindo o Lean Emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing, a organização e a inteligência emocional. Então, eu vou dividir a tela com vocês para a gente fazer a introdução na nossa live de hoje. Está aqui com vocês, hoje o tema, né, a manutenção eficiente, com Anilton Cardoso, que é gerente de manutenção na Toyota, já, como ele mesmo falou, 24 anos já? 23 anos, isso aí. 23 anos na Toyota. E hoje nós somos a Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro, que era a empresa de consultoria e treinamento do Yoshida, com a Aquila Transformação Humana, que é essa empresa que faz mudanças assim como essa que eu fiz primeiro em mim, também ajudei o Yoshida a fazer nele, deixando de ser essa pessoa muito tímida que ele era, bastante cheio de correntes, aí carregando, puxando... Toneladas de crenças limitantes me atrapalhando a vida, né? Tinha medo de tudo, né? Tinha medo de ser criticado, medo de não ser criticado, medo de ninguém querer saber dos vídeos dele. Hoje está aqui com a gente, fazendo live todo dia, tá tranquilo, sem problema nenhum, né, Yoshida? É isso aí. Curtindo a vida, feliz a vida. Gratidão por estarmos juntos. Gratidão. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né? Como o Grupo Fiat, a Unilever, a Bosch, a Votorantim Cimentos, a Electrolux, entre outras empresas. E no nosso tema eu vou provocar vocês hoje. Hoje é para provocar vocês mesmo. É assim que vocês veem a manutenção onde vocês trabalham? A manutenção é bombeiro só para apagar incêndio, só chega na hora que o bicho está pegando fogo lá e apaga o incêndio? É só isso? A manutenção reduz a produção, atrapalha a produção? Como que é vista a manutenção
na empresa que você trabalha. A gente vê que esse é o conceito em muitas empresas, talvez não que você trabalha, mas em muitas empresas é assim mesmo, né? Então, mas se for assim, né, por melhor que seja o serviço, sempre haverá motivo para reclamação. O pessoal vai reclamar o tempo todo, nunca vai ficar bom, sempre vai ter problema, nunca vai ser no tempo que precisa, nunca vai ser do jeito que precisa ser feito, sempre vai ter reclamação, vai ser reclamação o tempo todo. E como que a gente começa a melhorar isso? Ter o controle nas mãos para demonstrar o quanto fica mais caro apenas consertar o que quebra, ao invés de fazer a prevenção, ao invés de prevenir que ocorra a quebra, que ocorra o problema. Isso que é o grande pulo do gato, que na hora que a gente demonstra isso, a gente consegue, a gente cria credibilidade, né? Que a gente cansa de falar, cria credibilidade e começa até ter um investimento para poder parar a máquina um tempo ali, fazer a manutenção preventiva como se deve, ao invés de esperar a máquina quebrar. E além disso, girar o PDCA para ter uma manutenção cada dia melhor. E qual que é o objetivo da manutenção? Acidente zero, primeiro de tudo, acidente zero, o maior tempo disponível para a produção, sem impacto de qualidade algum e com o menor custo possível. Esse é o grande objetivo, os quatro pilares aí para conseguir ter a manutenção em alto nível. E aí sim, com isso, atingimos a manutenção eficiente, que é fundamental para o crescimento de qualquer empresa. Empresa que quer realmente crescer, que tem o foco, que quer saber como é que entender do seu custo para poder ter certeza de quanto que é a lucratividade, empresa que quer ser séria de verdade, tem que ter a manutenção muito eficiente. E aí eu pergunto para vocês se isso faz sentido para vocês, quais as expectativas de vocês para essa live, e eu peço mais uma vez para vocês colocarem aqui no chat para a gente conversar. E eu vou lembrando que no próximo sábado a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional. Eu vou estar ali naquela bancada atrás de Yoshida, fazendo junto com vocês 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas, misturando com a parte emocional, para vocês terem um gostinho aí de como é que funciona o nosso treinamento em linha emocional, que é muito bacana, é lógico, né? Esse workshop é muito bacana, tem muito conteúdo, é muita informação, mas é um pedacinho, uma pequena amostra de como é que funciona o nosso treinamento. A maior prova disso é que a gente tem uma série de alunos aqui, sempre junto com a gente, né? O Wildner, o Robertson, tem mais alguns alunos aqui junto com a gente, sempre nas nossas lives, sempre acompanhando a gente, porque o treinamento realmente vale muito a pena, e por isso a gente consegue criar esse verdadeiro exército de pessoas transformadoras, que é o nosso objetivo, que é o nosso propósito de criar pessoas que conseguem realmente resolver os problemas e aí transformar o lugar que mora, o lugar que trabalha, a cidade que mora, o estado que mora, e se a gente quiser, a gente muda até o mundo. Tá certo? Então, mais uma vez, eu vou pedindo para vocês, quanto mais interação a gente tiver nessa live, mais bacana ela fica, com mais conteúdo ela fica. Então, desde já, quem tiver com o monitor aberto, a gente agradece. Quem não tiver, também está tudo certo. À noite, está em casa, está à vontade, não quer abrir o monitor, está tudo bem. Mas coloca aqui no chat para a gente todas as suas dúvidas, o que tiver de dúvida, as perguntas, se faz sentido essa introdução que a gente fez, quais são as expectativas de vocês para essa live, e a gente vai começar a fazer essa live muito interativa, que vai ser muito legal, certo? Então, Yoshida, tá contigo, vai lá. Gratidão pela introdução, André, gratidão a todos pela presença, gratidão a Newton por mais uma vez estar prestigiando o nosso trabalho. Mas como o André disse, nosso propósito é desenvolvimento, e esse desenvolvimento não cai do céu da noite para o dia, o pessoal põe um software na nossa cabeça e a gente sai rodando ele, né? Então, nós tivemos, né, a sorte de ter vivido vários anos, várias maioridades na Toyota, né? Mais de 18 anos trabalhando, e esse processo faz a gente amadurecer muito. E no começo, né, tem aquela imagem do sofrimento, da manutenção que dá trabalho, que para muito a fábrica, mas é um processo de aprendizado muito forte e tem uma lógica nesse sistema, né? Primeiro é planejadamente, a gente pega a experiência vivida e tenta melhorar no próximo projeto para um nível melhor. Então tem todo um preparativo
preventivo na construção e definição da fábrica, né, das linhas, dos equipamentos. Depois, para funcionar, tem o trabalho de, um pouquinho antes de validar todas as máquinas, equipamentos, parâmetros e saber o que é condição boa de trabalho, e depois entra em operação. Então, quando entra em operação, mínimas variações eu tenho que tentar evitar que ela fique grande, né? E a manutenção também vai fazendo as preditivas, preventivas, para não ocorrer, né, os problemas. Mas, se acontecer, também tem que ter uma sistemática para atender com alta eficiência e minimizar as paradas, né? Então, acho que vai ser bem legal, né, Anilton, começar falando, né, lá do conceito do projeto, da experiência vivida do projeto anterior, as dificuldades que teve, faz a reflexão, constrói, né, a base, né, para a nova planta e depois a gente vai andando, fazer essas fases, né, validar, começar a rodar, depois a máquina, a linha já está acabando a vida, vai entrar outro produto, antes de entrar outro produto, como é que a gente faz para a manutenção ainda continuar eficiente, né? Porque equipamento sempre vai degradando com o tempo, como é que a gente consegue manter esse nível, né? Então, contamos com você hoje, Anilton, por favor. Então, vamos começar pelo planejamento lá atrás, então? Eu achei muito interessante você falar sobre isso, porque conforme você estava comentando, eu estava revivendo aqui as etapas que eu passei, sabe? Porque eu já tinha acompanhado alguns projetos quando eu ainda era team member ainda na manutenção, mas não algum projeto assim desde o início, como uma pessoa responsável, né, por acompanhar realmente todas essas etapas. E já tinha acompanhado, mas não tão fortemente quanto foi a implementação da planta lá em Sorocaba, né, que é a planta onde eu trabalho. Então, lá a gente passou exatamente por todas essas fases. Então, a manutenção começa, na verdade, quando o projeto do equipamento começa. Então, porque é lá naquele momento que a manutenção já tem que acompanhar. Porque naquele momento em que o equipamento começa a ser preparado, se você já tem uma equipe já para acompanhar esse desenvolvimento, já levando em consideração problemas que você já teve do passado, né, e junto lá com a engenharia de projetos, né, junto com o fornecedor que está fabricando o equipamento, você está caminhando para que você consiga desenvolver um equipamento da melhor maneira possível e, consequentemente, o que você está fazendo lá? Você está aprendendo, né? Então, quando você chegar nessa etapa, e você vem pulando a etapa do desenvolvimento, né, a parte de desenho, depois você vai à parte de instalação, a parte de startup, a parte de liberação, quando você acompanha todas essas etapas, automaticamente você está se desenvolvendo, né? Você está treinando as pessoas, né, para quando chegar o momento de enfrentar, né, a quebra, se caso ela vir a acontecer, sim, você está muito bem preparado. Então, vamos falar alguns exemplos concretos, Anilton. Por exemplo, né, tem um motor que é importante e ele tem que estar, por exemplo, próximo do ponto de troca, talvez ter um mezanino para facilitar tirar um e colocar outro, para não ficar perigoso e ter que trabalhar com guincho. Podia comentar alguns, 2, 3 exemplos, o pessoal entender. É legal isso aí, porque lá na planta de Sorocaba nós temos 3 andares, né? Então é bem alto o local lá e nós temos motores grandes nesses locais. Então você imagina, né? Se você quer ser uma manutenção eficiente, o que você tem que fazer? Bom, primeiro ter spare parts para você, que seria o motor reserva. E se esse motor reserva está em mãos, vamos deixar ele o mais próximo possível do equipamento que está instalado. Porque se caso ele vinha acontecer alguma quebra, alguma coisa, né, acontecer, o tempo de troca ali de vocês fazer a sua substituição é basicamente rápida, né? Então, e detalhe, né, você vai fazer essa preparação quando a linha estiver rodando. Não vai esperar a linha parar para você, né, pegar um guindaste ou alguma coisa assim para você subir com o motor de grande porte, que você vai perder meio dia de produção só para levar o motor para ser substituído, né? Então, toda essa visão estratégica, né, do antes de acontecer, você tem que ter.
né? Então, são pontos de vista de você estar preparado para a ocorrência. Obviamente que você, através das preventivas, você vai fazer de tudo para que o equipamento não quebre. Esse é o principal objetivo. Exatamente. Mas se caso ele vir a quebrar, como você vai agir, né? Isso. Então, você tem que se preparar para isso. Nós sempre falamos que tem as contramedidas, né, preventivas, né? Eu quero evitar que aconteça a anormalidade, né? Por exemplo, eu tenho um nível aqui que eu estou buscando manter. Se tem pequenas coisinhas, eu vou fazendo uma preventiva, pequenas corretivas e vai... Mas, às vezes, como motor, corrente, alguma coisa mais pesada, que impacta, tem muito impacto, realmente tem que ter todo esse preparativo, né? E muito legal esse exemplo do motor já estar perto do mezanino, não ter que usar uma ponte, um guindaste, né? E em alguns casos, né, não é só, em alguns casos, como é um motor assim muito grande e difícil você fazer a treca, até fazer uma monovia próximo do local ali, a gente faz, entendeu? Para justamente na hora de fazer a substituição ali, também não oferecer risco de acidente para as pessoas que vão estar trabalhando no local, né? E eu acho que também é importante destacar para o pessoal que esse trabalho dessa troca, como pode acontecer, a gente tem que pensar num procedimento padrão para essa troca, né? Senão, se acontecer o evento e ser uma surpresa, onde que está a chave, onde que eu faço, o que que eu faço, qual que é o papel de cada um, começa a ficar perigoso, né? No aspecto de segurança, e também acaba tomando muito mais tempo, né? É interessante detalhe, né? Falar sobre essa preparação, né? É muito interessante isso, porque quando você faz uma norma um procedimento de fazer esse tipo de troca, por exemplo, cada passo, né, que a gente pratica, cada etapa, né, da execução, ele tem ali os pontos de segurança e quais são as ferramentas necessárias para você executar. Então, se você vai para uma atividade que, né, tanto quando é uma quebra repentina, quando é uma manutenção preventiva mesmo planejada, né, todo esse preparativo antecipado você tem que fazer. Porque imagina, você vai subir um prédio de 13 andares e chegar lá em cima e se esqueceu da chave principal que vai tirar o mancal ou o rolamento. Imagina o tempo que você vai perder. Então, tem que tomar esses cuidados com relação aos padrões mesmo para você fazer esse tipo de coisa, né? Posto avançado de manutenção também tem, né, Nilton? Temos, claro. Eu só vou dar uma visão geral, né, só para de como que é o pensamento da manutenção assim, de maneira mais eficiente. Então, geralmente é assim, nós somos 4 pontos principais. O primeiro deles é quando você fazer com que o equipamento seja feito da melhor maneira possível. Que a gente fala, fazer os bons equipamentos. Para fazer os bons equipamentos, você tem que fazer o quê? Acompanhar a implementação, o desenvolvimento dos equipamentos. O equipamento foi instalado. O que nós temos que fazer depois? A gente tem que fazer a preventiva, fazer a gestão de manter esse equipamento funcionando, que seria o step 2. Né? Step 3, se caso esse equipamento vir a quebrar, né, o que eu preciso? Resolver rápido. E como que eu vou resolver rápido? Eu preciso de 3 itens: pessoas treinadas, spare parts e ferramentas. São 3 itens, né? Caso ele vir a quebrar. E o último, que é o que muitos estão fazendo agora, que é a gente fazer o monitoramento dos sintomas, né? Como o senhor comentou, né? Para a gente monitorar ali os padrões, para a gente ver... As pequenas variações. Já estão me avisando para fazer talvez uma preventiva, né? Isso. Então, antes que se torne mais grave ou até uma quebra importante com grande gasto, né? Isso. Então, esses 4 pilares, que é fazer bons equipamentos, você fazer uma boa preventiva, né? Aqui, fazer uma boa preventiva. Se quebrar, arrumar rápido, depois ir trabalhar no monitoramento, consequentemente, isso rodando o PDCA constantemente, você vai conseguir atingir os seus objetivos, lembrando sempre que no meio desses 4 pilares, o centro desses 4 pilares são as pessoas. É o desenvolvimento das pessoas para você entender e trabalhar dentro de cada etapa, conforme eu falei, né? E logicamente, os KPIs definidos, né? Os indicadores.
Porque sem indicador para você ter referência, para saber onde você está, onde você quer ir, não é possível, né? Senão você fica achando que tá bom, e qual que é o parâmetro de referência para você sair de onde você está para onde você quer chegar, né? Então, trabalhando dessa maneira, assim, é uma maneira bem simples, mas é o que acontece no dia a dia, né, dentro da manutenção. Então, é bom os equipamentos, fazer o controle da preventiva ali, PM, né, e TPM, se quebrar, resolver rápido e trabalhar nos sintomas e esse ciclo rodando. A gente tem lá uma boa eficiência, sem problemas de qualidade, com baixo custo. Basicamente isso, né? Vamos tentar dar um exemplo para o pessoal eu estou lá com uma taxa de eficiência de linha 95%, né? E preciso melhorar para 98%, né? Então, quando já está 95%, já é espetacular, estou buscando 98%, 99%, eu cheguei a falar agora há pouco de posto avançado, né? De manutenção, né? Então, por exemplo, se você não tem uma estrutura organizada, quebrou um cotovelo de pneumática, né? Daí você tem que ir lá no almoxarifado, buscar a peça, não sei o quê. Aí você pode deixar a linha meia hora parada, 1 hora parada, porque você pega uma fila até lá no almoxarifado, às vezes, né? E o posto avançado por exemplo, a 5 metros da linha tem uma mini manutenção com estoquezinho dessas peças de alto giro, né, que costumam quebrar, que deixa lá de reserva. Então, você vai lá, usa, né, pega, usa, depois, né, com calma, vai repor essa peça, né? Isso. De sistemática, acho que tem bastante na fábrica, não tem? Tem bastante. Quer ver? Por exemplo, você pega uma conexãozinha de ar, né, conexãozinha pneumática, que, por exemplo, na área de solda, por exemplo, se quebra muito isso, sabe? Porque então, bate às vezes o processo manual bate, quebra, às vezes o próprio processo com célula de robô quebra. Você não vai levar 10 minutos para sair do seu processo e ir lá no almoxarifado buscar uma conexão. Então, o que você cria? Você já cria esse posto avançado, né, próximo da produção ali, obviamente que organizado, bem controlado, né, com acesso às pessoas não deixar também para qualquer um ter acesso, mas próximo da produção possível, né, o mais próximo possível, para que quando você tiver que tomar uma ação rápida, você já tenha essa peça de prontidão ali para você pegar e fazer a correção. Né, a gente já sofreu muito com isso, né, no começo, e hoje nós temos, por exemplo, em Indaiatuba, nós temos uma salinha, né, que tem justamente as peças, as principais peças para atendimento rápido da produção. Né? Então, isso como que você aprende isso, né? Primeiro você sofre um pouquinho, aí depois você fala, não, então esse tipo de coisa eu tenho que me preparar para isso. Né? A gente fala assim, quando a gente tem uma quebra, nós falamos assim que existem 6 perdas que acontecem ao você tentar resolver um problema, sabe? Uma delas é a falta da peça. Né? Então, se você não tem a peça pronta e de maneira rápida para você fazer a substituição, você vai ter uma perda ou você vai aumentar o tempo de parada de produção. Né? Esse é um dos itens que nós chamamos do Q6 lá, né? Que tem outro, por exemplo, né? A gente tem por falta de ferramenta, falta de peça, falta de conhecimento, falta de liderança. A pessoa, porque, por exemplo, não adianta também você tem 10 técnicos e vai os 10 técnicos em cima do problema. Aí começa aquele monte de gente, dá um monte de opinião. De repente, numa dessa daí, né, naquela vontade de querer resolver, toma uma decisão errada e aí acaba prejudicando ainda mais o equipamento ou, né, danificando coisa maior. A gente chama isso aí de job leader, né, que é quem é o cara que comanda o atendimento no troubleshoot, na hora da correria ali. Porque a gente tem que resolver rápido, mas tem que manter a calma, a tranquilidade, para não sofrer acidente e não tomar decisão errada. Porque a manutenção, ela vive de decisões, né? Em milissegundos, às vezes, né? Porque uma decisão errada ali, você pode provocar um negócio muito grande, que compromete
constantemente, assim, em qualquer ação da manutenção. E a gente vive com isso direto, tá? A Viu, manutenção Newton? não é fácil, não. Então, esse não é fácil que a gente, quem vive ou convive com a manutenção, o pessoal não quer parar a linha para fazer preventiva porque vai se apertar com a capacidade produtiva, né? Porém, Exatamente. quando para, né, o indicador de produção, de eficiência da fábrica cai, e o pessoal fica preocupado que vai ter que justificar, que vai dar trabalho, que está perdendo produção. Então, como é que a gente trata, né, emocionalmente a crise na hora do atendimento, né, e também, né, o manutentor, ele tem que fazer preventiva, corretiva e, às vezes, tem que torear, o pessoal não compreende que agora é a hora da preventiva e acaba não facilitando a vida da manutenção ou vice-versa. O lado psicológico também de ter que trabalhar fora do horário de planta, né, que é às vezes fim de semana, né, o pessoal sofre bastante, né, e tem que entender, né, como é que a gente facilita a vida ou traz tranquilidade para o manutentor trabalhar, né? Principalmente no troubleshooting que está sob alta pressão, né? Se tornar um resultado assim de conseguir ter serenidade para fazer o melhor atendimento e não se acidentar também, né? É bastante interessante isso, porque falar assim nós vamos fazer isso, mas na hora que o negócio acontece, né, é igual o cara que bate pênalti, né? Falar que bate pênalti é uma beleza, eu quero ver quando a bola está lá na marca, o goleiro abre os braços lá e tem a torcida inteira em cima dele. Aí a figura muda um pouquinho, né? Então você tem que tomar um certo cuidado. Mas tudo, sabe, Shida-san, Sim, tudo passa pela comunicação, entendeu? exato. Então, se há uma comunicação entre as áreas, né, prévia, bem alinhada, né, antes de qualquer coisa, tanto no planejamento, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico. Todos os intervalos de almoço, né, todo mundo quer fazer suas atividades. Então, tem a atividade da engenharia, tem a atividade da produção, tem a atividade da própria manutenção. Né? E tem gente que vai fazer limpeza, tem gente que quer fazer tudo no intervalo de almoço. Qualidade também, né? Todo mundo meio, Qualidade, engenharia né? vai ver qualidade. Então, como que a gente faz isso? Né? Nós temos uma reunião de alinhamento de atividades para o intervalo. Né? Então, Legal. quem participa dessa reunião? O responsável da produção, o responsável da engenharia e o responsável da manutenção. Né? Então, nessa reunião que acontece, lá já são definidos os nossos famosos reencatens, que são as mudanças de linha. Então, lá eu já aviso, hoje eu vou mexer em tal lugar. Então, por favor, né, se você for fazer alguma coisa lá, nós precisamos definir quem entra primeiro, quem sai, esse tipo de coisa. Então, esse alinhamento prévio, ele tem que existir, porque todo mundo tem um objetivo, né, a produção tem o dela, a manutenção tem, e a engenharia tem dentro. Todo mundo quer fazer o melhor para atingir o objetivo comum, né, do próprio departamento, que a gente conseguir lá atingir o objetivo da produtividade, com segurança, qualidade, etc. Deixa eu só explicar para o pessoal, Newton, o que é o Rencatem, né? Ontem quem esteve na live já ouviu, mas o Rencatem é ponto de mudança, né? Então, isso. Se houve uma intervenção de máquina, mudança de material, mudança de lote, mudança de operador, né? O operador não treinado, o pessoal está num horário diferente do normal dele, é um Rencatem que, né, sempre também é relativo, né? Por exemplo, eu sou da produção, se ocorre uma intervenção de manutenção, é um reencatem, porque a máquina não está igualzinho antes da intervenção. Houve um ponto de mudança entre antes da intervenção e depois, né? Quebrou uma máquina e a manutenção foi lá e fez um ajuste. Então, quebrou a máquina, já é um reencatem, e ficou sob observação, também é outro reencatem. Então, tudo tem que estar muito bem amarrado através de livro de comunicação verbal, e essa reunião que eu acho que é importantíssima. E tem a outra relacionada também, né? Não diretamente, mas o ASAIT também, que é interessante comentar, né? Sim, sim. Que os problemas gerais de um dia tem que realimentar os problemas de qualidade, de manutenção,
né, Isso, para universalizar o conhecimento no Assaíte, né? Na exatamente. primeira reunião do dia, vou chamar assim. Isso, nós chamamos, essa é uma reunião de nível geral, de fábrica, de planta inteira, né? Onde todos os departamentos, lá é reportado o resultado dos KPIs do dia anterior, quais foram os problemas que aconteceram e os problemas que impactaram, cada departamento precisa ir lá e relatar qual foi o problema, né? Geralmente como a gente resolveu e qual é a contramedida que a gente tomou ou vai tomar para evitar a reocorrência. Então, essa é o PDCA constante, né? Por que o envolvimento de todos? Justamente para que todo mundo tome conhecimento, né, das mudanças que aconteceram, que possa vir a impactar nos departamentos, né, subsequentes, né? Por exemplo, eu tive um problema lá na área de prensas, né, na chapa lá, por algum motivo qualquer. Você não pode se esquecer que essa chapa vai para a área de solda, que depois vai lá para a área de pintura, que depois vai lá para a área da montagem, né, que pode dar um problema aparente de pintura lá. Então, você não pode pensar só ali no seu quadradinho, né? Você tem que pensar nos impactos nos processos subsequentes. Então, a informação que roda, né, nesse tipo de reunião é justamente para isso, para que todo mundo tome conhecimento de uma determinada variação, um problema que nós tivemos na produção. Então, a comunicação, na verdade, é a alma do negócio, né, nesse aspecto. Departamentos que não se comunicam, porque tem paredes, né? Tem muita coisa de parede, esse aqui é o meu departamento, aquele lá, ele que se vira lá. Mas tem as regiões overlap, né? Que é onde, se a comunicação não ficar muito bem alinhada, começa a gerar os problemas nos processos posteriores. E aí, depois, ninguém consegue entender por que as coisas não dão certo. Exatamente. Por que a companhia como um todo está tomando prejuízo, etc. Às vezes é o famoso sétimo dado do Office, que tem um lá que chama ego do chefe, né? Também. Esse é mais complicado. Então, atenção, eu estou vendo o pessoal aí com papel e caneta, mas é isso mesmo, papel e caneta, porque tem muita informação. A live é de altíssima qualidade, altíssimo nível, e estamos aí com o Anilton esclarecendo uma série de questões aí relacionadas à manutenção. E eu vou lembrar que no próximo sábado tem o nosso workshop em linha emocional. Eu vou estar ali na casa do Yoshida, ali naquela bancada ali atrás, junto com ele, fazendo aqui atrás, pessoal. 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas, misturando a parte emocional, que é uma amostra aí, que é um gostinho para vocês de como que funciona o nosso treinamento em linha emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing, organização e inteligência emocional. Mas para isso precisa fazer a inscrição, o link está aí no chat para vocês, clica lá, é rapidinho, vocês já fazem a inscrição e vão estar junto com a gente no próximo sábado, das 9 da manhã às 18 horas, junto com a gente. Lembrando, o workshop totalmente gratuito e vocês ainda recebem um certificado de participação. Então, aqui, deixa eu ir para o chat um pouquinho. O Marcelo Furtado, feliz da vida, assim como o Wildner, né? Feliz da vida aqui junto com a gente na live, já falando que o Anilton é ruim de futebol, já perdeu um monte de pênalti, então está falando... Se for o Furtado que falou, é verdade. Marcelo Furtado, ele mesmo. Aí o Carlos colocou aqui, ó, Anilton, ó, o pessoal não está dando moleza para você, ó. Carlos Granado colocando para você aqui, ó, Anilton, a medição da eficiência da manutenção através de indicadores MTTR, MTBF, etc. Porém, a área da manutenção não foca no indicador principal da produção, da manufatura, que é o OEE. Como fazer para que haja engajamento das áreas de suporte, ferramentaria, manutenção, etc., a este indicador chave, que é o OEE? Nossa, na verdade, as reuniões de Assaíte e essa de comunicação que o Newton citou são tremendamente ligadas com isso, né, Newton? Exatamente. Na verdade, é assim, ó, aquilo que você não conhece, você não se dedica, sabe? Então, entendeu? Então, muitas vezes é assim, ó, será que todo mundo sabe o que é OEE mesmo? Será que todo mundo sabe qual que é o impacto? Quais são os indicadores que fazem parte? Quais são as áreas que realmente impactam nesse indicador? Será que o cara que está lá, sei lá, não só na manutenção, o cara da qualidade,
ou o próprio cara da manutenção, ele sabe que aquela ação que ele está tomando, pontual, em tal lugar, pode prejudicar esse indicador. Então, assim, isso que é o importante. Eu acho que se não há engajamento, é porque o pessoal não conhece, na verdade, realmente aquilo, para que serve isso, sabe? Porque MTBF, MTTR, muita gente conhece, e eu não sei, por exemplo, se você chegar num técnico de manutenção, não é no chefe, não é no líder, não é encarregado. Se você chegar num técnico, né, de manutenção e perguntar o que é MTBF, o que é MTBF, MTTR, e ele não souber o que é, aí, aonde será que está o problema? Será que é no técnico mesmo? Ou é na gestão que não ensinou ele? Né? É isso aí. Então, acho que é aí que está o ponto. Né? Então, assim, Sim. se o cara não sabe, não é por causa do gestor. E aí, se ele não sabe o que é MTTR, como que ele vai querer, como é que ele vai correr para resolver rápido? Se a ação dele para resolver rápido está diretamente ligada ao MTTR. Né? E se a preventiva, por exemplo, a ação perfeita na prevenção impacta no MTBF. Se o técnico de manutenção não sabe disso, ele vai lá e executa por executar, porque alguém mandou. Então, acho que assim, é mais conhecer, na verdade, o todo, e todo mundo, tá? Não é só a chefia, não. Aí eu acho que começa a ter um pouco mais de engajamento. Boa, Seria eu faria isso. Boa, Nilton, é isso aí, é exatamente isso. Isso vale para qualquer coisa, não é só para esses indicadores que o Carlos colocou aqui, não. Isso vale para exatamente tudo, né? Qual que é o ponto fundamental que o Nilton colocou aí? É quando a pessoa não conhece. Ou seja, quando a pessoa não conhece, não importa para ela. Engajamento a gente consegue quando as ações que são feitas são importantes para o indivíduo. Se não for importante para ele, vai fazer porque mandou. Na hora que não tiver alguém mandando ou que o chefe olhou para o outro lado, ele não vai fazer. Então, aí esquece. Então, o importante tem que ser importante para o indivíduo. Certo, Yoshida? Tem que ser importante para ele e ele entender o significado daquilo. Às vezes ele não precisa saber o nome difícil, mas ele saber que o que ele faz tem impacto naquele número, né? É isso aí. E aí, por exemplo, né, pessoal? Peraí que tem muita coisa no chat aqui, Yoshida. Vai lá. Aguenta aí. Depois a gente... Vai lá. Segura aí. O Wilder aqui, Kanban de peça de troca rápida. Tem Kanban de peça de troca rápida, Nilton? A gente tem Kanban de controle para, por exemplo, para não sumir a peça, né? Que é o controle de Kanban, se caso a gente precisar, a gente sobe. Mas não assim de troca rápida, não temos. Não, controle é quem vai mexer lá, né? Aí já na verdade, o controle é para não ficar sem a peça. Né? Não ficar sem a peça. Pode chamar isso de uma troca rápida. Né? Tá certo, maravilha. O Vandir aqui, tem como avaliar se as ocorrências são mais à noite, mais de dia, no primeiro turno, no segundo, o nível de treinamento de cada operador, se é mantida a peça reserva, o que é um tempo de manutenção aceitável e coisas assim? Tem esse tipo de indicadores? Bom, no nosso caso, por exemplo, né, hoje o nosso TACT da linha de Sorocaba são 100 segundos. Então, eu tenho que resolver o problema dentro desse TACT. 100 segundos, vai lá. Por aí. Quase. Não, e é sério, não estou brincando, né? Então, hoje eu tenho, a gente tem, vou chutar aqui, tá? Mas eu posso parar a linha 4 minutos por dia, o dia inteiro, que é o tempo que é manutenção, 4 a 5 minutos, vai. Né? Que seria o tempo que a gente pode parar. Então, assim, é muito, sim, demanda-se uma expertise muito grande, uma dedicação muito grande do pessoal. O pessoal tem que estar muito ligado, sabe, o tempo inteiro. Porque não é igual o torno, por exemplo, numa linha que eu paro lá, vou lá e não é isso. Nós estamos falando de uma linha que trabalha, né, sequencial, transportadores, etc., que eu tenho que ficar muito ligado, a preventiva tem que ser muito bem feita, não pode ter erro, né? Por isso que nos intervalos, né, a gente toma muito cuidado para, na hora que for fazer lá as ações. E falo mais, se você pegar, vocês podem olhar dentro da empresa de vocês, quem está até participando, vou lançar um desafio aí.
todas as vezes que vocês estiverem parada de produção, 95% das vezes foi porque teve alguma ação antes. Ou entrou no equipamento, ou trocou peça. Pode ter certeza que sempre teve uma ação anterior. Um rencatem, né? Um rencatem. Uma troca de lote de peça, uma troca de material, uma ação de engenharia, um teste de alguma coisa. Exatamente. Pode ter 5% é o equipamento que quebra por alguma fatalidade, alguma coisa assim. O resto é todas as vezes, né? Eu lembro, meu diretor, ele sempre fala isso. Qual foi o rencatem? Quando para a produção, ele pergunta, qual foi o rencatem? Depois primeira pergunta que vem. Depois a gente vai falar do Chocotei também. Isso, calma aí. Exatamente. Calma aí que a gente chega lá. Vamos lá. Calma aí que a gente chega lá. Então, importante, né? A cada 6 minutos... O TACT é 6 minutos, é isso? Não. 100 segundos. 1 minuto e 20. Ah, 100 segundos. 1 minuto e 20. 100 segundos. Tá, 100 Exatamente. segundos. Isso aí. Então, a cada 100... 1 minuto e 40. Isso. É 1 minuto e 40, a cada 100 segundos, né, 1 minuto e 40, sai um carro da linha. Isso é TACT time, tá traduzindo para nivelando todo mundo aqui. Né, o TACT é o tempo de quanto em quanto tempo sai o produto final na linha de produção. Tá? Então, por isso que a manutenção tem que ser um intervalo de um e outro para não afetar a linha. O máximo seria 4 minutos no dia inteiro. É isso, Anilton? Na verdade... Dá menos de 3 carros, né? Exatamente. Então, quando a gente perde um, eu já entro em desespero, cara. Falo, meu Deus, perdi um minuto. Perdeu primeiro, já dançou. Porque você não consegue produzir minutos, né? Se eu pudesse, até produzir. Não dá para criar, né? Mas perdeu, já foi. No tempo. Perdeu, já foi. E o Jackson colocou aqui, ó, deve fazer checklist de planejamento e avaliação de desempenho de confiabilidade dos equipamentos? A gente faz, né? A gente tem todo o planejamento estratégico de preventivas e depois disso a gente avalia, né? Se bem que é assim, né? Se você tem uma eficiência razoável, né? A gente tem uma eficiência muito boa, com certeza porque o nosso check sheet ele é eficiente. E é muito interessante você fazer uma correlação dos problemas que estão acontecendo agora, né? Tem alguma relação com a preventiva, não? Será que tem uma relação, por exemplo, quebrou um equipamento. Esse equipamento passou por preventiva quando? Ou se quebrou, não tinha uma preventiva? Tem que se fazer esse tipo de questionamentos, para você fechar, né? Por exemplo, pode ser que quebrou porque eu fiz uma preventiva não tão boa, ou porque o meu procedimento não está legal, né? Ou eu deixei passar alguma coisa. Esse é um ponto. O outro ponto quebrou o equipamento porque eu não tinha, eu não fiz a previsão, não identifiquei a possibilidade de criar uma preventiva. Essas são duas condições extremamente importantes que você tem que linkar isso, né? Então, se tem um problema potencial, uma falha potencial, a minha preventiva tem que tomar alguma ação para evitar essa falha, né? Essa quebra, por exemplo. Né? E isso que você está falando. Então, quando o nosso conhecimento é limitado, às vezes uma potencial quebra está lá e a gente não mapeou, não vira ação de preventiva, né? E eu tenho que entender se isso é importante ou não, né? E eventualmente criar o Saihatsu-bosha, ou seja, evitar a reocorrência, introduzindo esse item na sistemática de preventiva, né? Isso, exatamente. A ação para evitar essa falha, né? Exatamente. Isso aí vai sair da análise da causa, né? Que nós falamos ao nosso relatório dos 5 porquês, que a gente vai fazer toda a análise, investigar as causas, e aí lá embaixo vai ter a contramedida para evitar a reocorrência, e se for necessário, né, você cria uma preventiva específica para isso. Tem que tomar um certo cuidado, assim, porque a gente vem aprendendo e mudando um pouco o ponto de vista, porque, assim, criar preventiva, ficar criando, só criando, daqui a pouco você... Né, não tem tempo para trabalhar, né? Você não vai ter... Toda a sua empresa está fazendo preventiva, então tem que tomar um certo cuidado também, né? Porque senão você cria um workload absurdo lá e daqui a pouco você está checando coisa que não há necessidade. Então, tem que ter esse bom senso também. Bom senso, na verdade, não é bom senso. É tomar decisão baseada em fatos. Fato. Olhou, concluiu, aí você toma a decisão.
né? Se precisa ou não precisa. E faz o julgamento, né? Para você criar ou não criar uma preventiva. Isso aí. O Jackson colocou aqui que muitas vezes já teve dificuldade em grau de prioridade devido ao grande número de solicitações de serviço acumulado. Então, respondido, Jackson? Beleza? Faz um joinha aí. Beleza? Respondido? Joia? Valeu. Maravilha. Então, vamos lá. O Carlos... Valeu, valeu. O Carlos agradecendo a resposta também. Anilton, para uma performance de manutenção nesse nível, qual a importância do valor humano, como formar pessoas com maior êxito? Do Marcelo. Essa é ótima pergunta, porque, na verdade, sem o fator humano, o resto não acontece. Então, só para você ter ideia, Marcelo, como que a gente faz, né? Nós pegamos o nosso colaborador e nós temos o nosso centro de treinamento, né? Então, mesmo que o cara venha mesmo que ele já venha com uma expertise de alguma outra empresa, ou que ele venha do Senai, nós temos lá o nosso famoso dojo, né? Que a gente gosta de nivelar por baixo. Nivelar por baixo é pegar os caras que acham que manja muito e jogar ele na situação onde ele achava que sabia muito, mas na hora que você joga ele lá no nosso centro de treinamento, a gente vê a realidade que não é... Ele pode até saber muito, mas em algumas coisas, não em tudo. Viu, Anilton? Deixa eu tentar explicar para o pessoal. Jogar para baixo significa assim, o pessoal acha que está no nível nota 100, e, na verdade, a arte marcial tem a questão dos fundamentos, né? Isso. Então, quando a gente fala jogar para baixo, é jogar no fundamento, né? E fundamento é responsável por talvez 80% a 90% do resultado. Uma base e fundamentação forte significa que você vai fazer um bom trabalho, né? Back to the bases, por isso que você vai lá, coloca no dojo para confirmar se o cara tem todos os fundamentos e na hora que precisar aplicar o golpe, aplicar a técnica, ele está pronto para aplicar aquela técnica, aquele procedimento. Exatamente. Né? Olha, eu vou dar um exemplo bem simples. Se tiver algum eletricista aí que trabalha na área, a gente tem aquele terminal, sabe o terminal que a gente usa para clipar o cabo, né? Então, você tem lá o decapadorzinho, tem o terminalzinho. Lá no nosso treinamento, a gente aprende a forma correta de como decapar o fio e como colocar o terminal e como prensar o terminal. Aí você vai falar assim, pô, mas isso aí é muito fácil. É muito fácil, demais. Mas tem gente, isso é muito fácil. Mas tem gente que clipa errado e depois para a fábrica 2, 3 horas porque o cara clipou um fio de uma maneira errada. E depois solto. Gerou um mau contato, e o fio soltou, e etc, etc. Então, isso é um exemplo, isso é o nosso dojo. Então, a gente tem lá 140 horas que as pessoas, né, que ao entrar lá, ele passa por essa fase do treinamento, de formação básica, nos skills básicos, que é fortalecer a base. Depois que fortalece a base, a gente vai para um segundo nível, que é a parte dele conhecer layout de equipamento, layout de produção, fluxo de operação de equipamento, desenho elétrico, né? E isso vai levar em torno de 1 ano, mais ou menos, para o cara conseguir aprender um pouquinho. Mas, de forma geral, né, a gente tem aí 4 etapas, né, que as pessoas são formadas, passam pelo dojo, depois ele tem ali, a gente fala, o nível básico, assim, que a gente fala que é mais fazer preventiva, operação manual, alguma coisa mais simples. Depois, ele já vai para uma fase de atender equipamento mesmo, provavelmente dito, né? já com pessoas acompanhando. E depois, lá para frente, lá por 4 anos, 5 anos, eu acredito que um cara de manutenção, para ele começar a achar que ele está bom, é de 5 anos para cima, de 5 a 6 anos, né? Para ele conseguir ter maturidade, experiência, e etc, etc, independente do nível, tá? Pode ser que tenha um cara extremamente inteligente, o cara aprende, ele pode ter o conhecimento, né? Mas a maturidade, a experiência, a vivência de eventos, isso vai levar um certo período para ele conseguir chegar nesse ponto. Então, a gente calcula aí, na média, aí 6, 7 anos, né? Para o cara já estar preparado para assumir um cargo de liderança, por exemplo, né?
E uma pergunta, curiosidade, assim, acho que é uma provocação até. O quanto que o aspecto emocional facilita o progresso das pessoas? Nossa, para nós de manutenção, eu acho que, vou falar uns 110%. A diferença é, uma pessoa pode se evoluir em 1 ano e meio e a outra que não tem estabilidade emocional pode gastar 10 anos. 10 Coisa do anos. tipo assim. Pode não evoluir nunca. É. Pode não evoluir nunca. E é muito engraçado isso, essa pergunta é muito legal, porque a gente faz simulado do troubleshooting, né? Ah, legal. A gente faz, dentro do nosso dojo, a gente faz simulado do troubleshooting. O que é isso? Lá nós temos, obviamente, que a gente tem um painel elétrico e a gente coloca os defeitos e depois a gente monitora e faz pressão mesmo, tira tempo. Então, a gente monitora toda a postura de atendimento de um determinado troubleshooting. Então, a postura de segurança. Viu, Newton? Deixa eu só dar uma introdução. Troubleshooting, o pessoal confunde com, por exemplo, manutenção que quando não é profissional não faz troubleshooting, né? O cara chega numa máquina, vamos dizer que a tela que eu estou falando é a máquina, né? Todo o potencial de problemas está dentro desse quadrado aqui. O cara que não é troubleshooting, ele vai escolher esse lado, começa a fazer a varredura aqui. E vai varrendo a máquina inteira, ele pode passar a máquina inteira e não achar nada. Porque ele não usou uma metodologia padronizada, né? Então, troubleshooting, por exemplo, você sabe toda a sequência de funcionamento do equipamento e você vai vendo se tem energia e sinais e o atuador funcionou ou não funcionou. Em função do que está falhando, falhou esse atuamento, tem sinal, não tem sinal, tem energia, não tem energia, e desse jeito que você chega talvez em 5 minutos no defeito, ou até muito menos, né? Quando o cara realmente é experiente, né? Isso, exatamente. Então a gente treina isso, simula, né? Para a gente ver se ele sabe fazer isso. Se ele sabe seguir as etapas, né? Os cuidados com a segurança, logo no começo, se ele usa a ferramenta certa, se ele se comunica bem. A gente também observa a parte de liderança, tem que ter um job leader, que a gente fala que é um líder que coordena a ação no atendimento. Tudo isso, ele treina a pessoa para esse fator emocional. Sabe? Para que quando ele chegar numa situação de atendimento, de ocorrência lá, ele já está preparado já para isso. Sabe? Então, ele já tem ele para aquele tempinho para lembrar, olha, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Então, ele vai mais coordenado, né, para atender, do que sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Então, tudo é treino, tudo é desenvolvimento de pessoas. O foco é sempre esse. Inclusive o emocional. Ninguém se torna especialista assim, nasce, dorme, e no outro dia o cara treina. É isso aí, é muito treino. E o Ademar Yamagami está aqui junto com a gente, ó, que vai estar aqui na live com a gente depois de amanhã. Amanhã o Rubens Taniguchi, que também está aqui hoje com a gente, está na live hoje com a gente, vai estar amanhã aqui com a gente como convidado. Ótimo. E o Ademar... Gratidão a todos. Gratidão a todo mundo que está junto com a gente aqui, maravilha. E o Ademar colocou aqui, ó, dando aula para variar, né? O que é que o target do OPA da TDB é 98. Por isso, temos 4 minutos de parada permitida. Se parar mais do que isso, não atinge o target do OPA. Maravilha! Me ajuda aí, Ademar. Ademar dando aula aqui para gente. Maravilha, Ademar, valeu. Depois o Wildner colocou aqui também, o problema é um vício que alguns carregam. Se não há técnica, o resultado não segue o padrão. É isso aí, Wildner, maravilha. E o Fabiano, que é da Bentler, aqui colocou uma pergunta para a gente aqui, ó. Podem comentar um pouco sobre a política do MRO para spare parts na expedição de vocês? Balanço de custo WC, disponibilidade lead time? Nossa, ainda bem que você perguntou isso, porque nós estamos vivendo isso aí nesse momento. Então, vai lá. Exatamente. Cara, uma boa pergunta, porque a gente está sofrendo... Sofrendo não, né? A gente está, na verdade, mergulhando um pouco mais nesse aspecto, porque, assim, o custo Tem um cálculo aí que a gente... Na verdade, eu me aprofundei um pouco mais nesse assunto agora, faz um mês e pouquinho que a gente está mergulhando um pouco nisso, né? Que é uma porcentagem que algumas empresas, na verdade, praticam em relação ao total do ativo. Então, imagine só, se você tem o total de investimento de ativo na sua companhia, quantos por cento do investimento do ativo eu posso ter
em spare parts. Né? Então, a gente calculou, existem alguns padrões, assim, que no Brasil, 3% do valor de um ativo, se for empresa nacional, com peças do Brasil, tá? 3% é o valor. Agora, se for, por exemplo, uma empresa que tem muito equipamento importado de fora, né, eles aplica aí 5% do valor do ativo. Mas isso não é uma regra, tá, pessoal? É um cálculo aproximado, porque vai depender muito da empresa, do Depende segmento. da capacidade da sistemática de trabalho, né? Exatamente, porque tem que pensar no lead time. Então, tem peças que você vai ali, né, em São Paulo e busca, mas tem uma que você vai ter que buscar do outro lado do mundo. Então, cada caso é um caso. Você tem que... Na verdade, antes de você chegar nesse ponto, você tem que definir o seguinte: defina quais são os seus equipamentos ranqueados, os mais importantes. Defina quais são as peças ranqueadas desses equipamentos ranqueados, que são geralmente os equipamentos ranqueados são aqueles que não têm backup, né? São complexos, não tem backup, se quebrar, para ali de imediato. Defina quais são as peças ranqueadas. Baseado nas peças ranqueadas, aí sim, aí você vai para a fórmula, né? Será que realmente 5% mesmo? Ou não? Qual é o lead time dessas peças? E aí você consegue definir. Não pode ir na matemática muito, bater na matemática direto, você erra no cálculo e deixa de comprar uma peça e, de repente, você se complica. E o barato sai Então, caro. nós estamos estudando esse assunto a esse momento, lá, e revisando algumas coisas. E tem algumas quebras, um exemplo assim absurdo, quebrou uma prensa, quebrou o eixo principal da prensa lá, para ter se tiver a reposição, de repente eu troco ela em 3 dias, né? Se tiver no meu estoque. Se não Isso. tiver no estoque, eu tenho que comprar essa peça e demora 45 dias para chegar, então não dá para trabalhar com estoque zero, por exemplo, né? Exatamente. Então, se eu Então, você estou tem... com esse risco, por exemplo, eu teria que, né, se eu tenho que pedir uma peça, vai demorar 45 dias, pelo menos 45 dias de estoque eu tenho que ter. Ou seja, não dá por decreto falar que eu tenho que ter estoque zero, né? E tentar realizar isso, que pode acontecer o dia que quebrar essa prensa e parar a fábrica por 45 dias, né? Um exemplo hipotético, mas que não pode ser por decreto, tem que ser em função da capacidade de reação, né? E é interessante, depois você calcula aí quanto que é 45 dias de produção parada e começa a mostrar em números, né? Geralmente você tem que mostrar em valores, que daí a pessoa fica um pouco assustada, né? Porque imagina só uma produção de 45 dias parados. Porque não é só o impacto na sua produção, os processos subsequentes, né? Quantas empresas você vai estar parando pelo fato de uma peça que, de repente, tomou uma decisão de não comprar, né? Até um Mas parafuso. mas é uma linha muito tênue ali, sabe? Nós estamos também reaprendendo a mexer com isso, porque a gente foi extremamente conservador, né, no passado, assim, e agora a gente está tendo que rever um pouco nossos conceitos para mudar um pouco esse aspecto das spare parts. Mas é um dos pilares para a manutenção trabalhar, né? É isso aí. É o jogo da parada e do custo, né? Tem que chegar no equilíbrio, né? Exatamente. Não dá para ter uma receitinha de bolo, né? Não dá. Tem uma variedade muito grande de peça, né? Peça importada daqui do lado, importada do lado do Japão, é muita variação, né? É muita variação. O Ademar colocou aqui, aconteceu uma quebra de eixo na prensa da TDB recentemente. A manutenção e ferramentaria conseguiu recondicionar o eixo até a peça nova chegar. Se tem essa responsabilidade no cenário, o cenário muda. É lógico, o cenário muda. Né? O cenário muda e muda bastante, né? O Fabiano aqui, peraí, a pergunta era mais no sentido de experiência no OEM mesmo. Ah, tá, muito obrigado. Beleza. Valeu, Fabiano. Então, maravilha. Bom, então, fala, Yoshida. Eu acho que tá quase acabando. Não, o Chocotei deixa. Nós vamos ter mais 3 dias de live e a gente ataca nos outros dias. O Chocotei vai ficar muito extenso para a gente começar agora. É que o Chocotei é pequenas paradas e são pouco visíveis. Quem tem um apontamento bom, às vezes aparece lá, teve
15% do tempo que parou e eu não sei o que é. Pode ter certeza que são os chocotês. O que é um chocoteio? Exatamente. A peça enrosca e não sai, tem que ficar dando batidinha, não sei o quê. Vai somando 1 segundo aqui, 2 segundos ali, não sei o quê. No fim, você perdeu mais que aquelas 4 minutos que tem no dia, né? Sem ter uma parada real de 4 minutos. Simplesmente porque está enroscando peça e a gente não está afinado a percepção para ficar observando isso, né? Depois a gente trata disso São pequenas por ano útil, né? Sim, sim. Não, essas pequenas coisinhas podem dar 30% de perda. Não tenho dúvida. Se esquecer, essas a gente chama assim as paradinhas chatas, né? Que compromete o seu indicador, você não sabe de onde veio. E é tão pequeno que não dá para registrar, né? Então, a somatória dele aparece lá como 20% que eu não sei de onde veio, né? Exatamente. Esse é um grande problema. Então, gente, Anilton, o papo está maravilhoso, mas já estouramos o horário aqui. Então, por gentileza, suas considerações finais aí, deixa aquele recado para o pessoal. Bom, obrigado novamente, né, pela oportunidade. O tempo passa rápido, na hora que o assunto começa a ficar bom, a gente tem que terminar, né? Mas eu agradeço a oportunidade novamente, né, André e Yoshida-san. Gratidão. Eu gostaria de convidar também as pessoas aí, tem os nossos Ademar, né, e tem outras pessoas ilustres aí que farão aí as próximas lives. E se precisar de mim, eu estou por aí, tá bom? Maravilha. Gratidão. E o pessoal se conecte, né, com a Anilton. Isso, né? Gratidão. Isso aí. Gratidão, Anilton. Então, quem não está conectado ainda com o Anilton, vai lá no LinkedIn, procura o Anilton Cardoso, conecta com ele lá, pede... Isso, me ajuda lá. Com ele lá, que ele sempre gosta e ele faz uns posts muito bacanas lá. O Anilton, para quem não sabe, está se especializando aí em PNL também, está entrando nessa turminha aí do autoconhecimento, que é muito bacana, e por isso que a gente tem essa sintonia. Importantíssimo, né, para potencializar resultados, né? Exatamente. Aí. Gratidão, valeu, Anilton. Obrigado. Por gentileza. Bom, gratidão, né, eu vou fazer o fechamento. Gratidão, Anilton, por sempre prestigiar e colaborar com o nosso propósito. O nosso propósito é desenvolvimento de pessoas. E como é que a gente desenvolve pessoas? Começando pelos fundamentos, entendendo o fundamento, manter e continuar, né, melhorando esses fundamentos é um trabalho para a vida toda. O difícil, né, o que é perigoso é você não sabe fundamento e tenta andou, tropeça e levantar depois da queda dá muito mais trabalho do que fortalecer as pernas e poder correr sempre firme, né, com fundamento em ordem, né, bem ordenado, né? Então, e fundamentos é conhecimento adquirido, experiência adquirida, e fundamentos são desde sistemática de trabalho, habilidade emocional, né? Então, tem que treinar fundamentos nas várias áreas, né? A área planejamento e promoção de atividade, a área técnica, né? Técnicas de sistemática de trabalho, e principalmente, né, desenvolvimento de atitude das pessoas, engajamento. Né? Então, sempre contem conosco para isso, né? E vamos ter a vida inteira para desenvolver e criar, né, algo que fique, né, para a próxima geração poder prosperar mais que nós. Né? Então, gratidão a todos, até a próxima live. Valeu, gratidão a cada um de vocês que estão aqui com a gente, fazendo dessa live uma live muito bacana, e hoje, com essa interação toda que a gente teve aqui, esse monte de pergunta, fez o tempo passar rapidinho e tornar essa live muito bacana, com muito conteúdo, te extraindo mais conteúdo ainda do que a gente já estava se programando aqui para trazer nessa live, transformando essa live ainda melhor, e por isso que a gente sempre agradece vocês que estão aqui disponibilizando esse tempo de vocês aí, que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa nesse tempo livre. Então, a nossa imensa gratidão, e lembrando que amanhã a gente vai estar aqui com o Rubão, com o Rubens Taniguchi, depois de amanhã com o Ademar Yamagami, e aí fechando na sexta-feira com o Takahashi-san. Então, que também foi Toyota e está na Vale hoje, né? Exatamente, que hoje está na Vale, mas também foi Toyota, que foi como alguns já até colocaram, é o pai profissional de muitos de dentro da Toyota lá. Ele foi meu, ele é um dos meus. Inclusive do Anilton. Eu melhorei muito depois de conhecer, né, assim, o cara é fera, trabalho com ele.
cara é fera. É isso aí. Então, por isso, a nossa imensa gratidão para vocês. Todo mundo aqui de volta amanhã, na quinta, na sexta também. Todo mundo aqui de volta no mesmo link. Chama os amigos, avisa todo mundo para a gente estar junto aqui. E agora, o nosso microfone aberto para vocês, porque a gente Gratidão aplaude vocês por estarem aqui. Gratidão, Nossa imensa pessoal. gratidão. Valeu. Gratidão. Até amanhã. Valeu. Gratidão. Gratidão, Valeu. Nilton. Até amanhã. Gratidão. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez. Valeu, Valeu, pessoal. tchau.